Está começando mais um podcast 2 centavos. Aqui a gente dá os nossos 2 centavos, nossas opiniões sobre diversos assuntos de marketing digital, negócios digitais e agências de marketing. E o episódio de hoje é como construir autoridade no seu nicho. Quem que não quer construir autoridade no seu nicho? Esse tema é bom, hein? Eu sou o Gui Cardoso, estamos aqui com o nosso querido senador Rodrigo Bindes. E nossa convidada espetacular super especial, Simone Gomes. Ela que é especialista em marketing médico, mais especificamente ainda em autoridade médica, né? Criar autoridade aí para médicos. E ela também é sócia da agência Leaf. Isso. Além disso, é também sósia da Anne Hathaway, né, Simone? Eu faço um trabalho extra de vez em quando. Boa, seja bem-vinda aí, Si. Obrigada, Gui. Obrigada, Bindes, pelo convite. Boa. Cara, importância da autoridade, né? Si, você é nossa mentorada, foi nossa mentorada, hoje se tornou mentora, né, dentro da mentoria, né? Chegou aí no que a gente chama de Ultra Black, que são os mentorados formados aí que chegaram a ultrapassar a barreira dos 100 mil mensal recorrente. E quando você começou com a gente, você ainda não tinha o nicho definido, né? Como é que foi que você chegou? Você já tinha uma ideia de focar em autoridade? Ou já tinha isso definido? Como é que foi? Não, eu vou um pouquinho antes, né? Não é que eu não tinha um nicho, né? Eu não tinha agência, né? Eu não tinha nada, ela trabalhava só com infoproduto. Exatamente. Ela não tinha agência de prestação de serviço. Isso, né? A Leaf já existia, a gente trabalhava com lançamento de produto digital. É uma outra coisa. Trabalha ainda, né? Ainda temos, né, esse braço dentro da agência, mas a gente não tinha esse braço de comunicação, que foi o nome que a gente colocou para essa produção de conteúdo, enfim. Então, quando eu entrei na mentoria, eu fiquei por 2 anos, né, ainda estou na mentoria, né, eu não tinha essa estrutura zero estrutura pronta, né, então vocês me ajudaram desde o início a construir. E aí quando a gente foi definir o nicho, né, que um dos passos da mentoria é essa definição de nicho, até porque senão não faria o menor sentido, né, mentoria ultra nichada, eu já trabalhava com médicos. Eu fazia o lançamento de produto digital e o que para nós era muito claro? Que para a gente fazer os lançamentos de produto digital de um profissional, eu preciso trabalhar a imagem dessa pessoa, a autoridade dele nas redes sociais, no online. Então, já era uma coisa que a gente fazia, mas que não tinha um nome. Sim. Né? Porque estava tudo dentro desse pacote, desse lançamento 360 na época. Estava mais voltado para lançar um infoproduto, lançar um curso. Completamente. Né? A autoridade vai muito além do infoproduto. Mas para o que a gente fazia, eu precisava ficar dentro daquele quadradinho. Então, todo o trabalho que a gente fazia com esse médico no braço de lançamento era para construir a sua autoridade dele, para ele lançar o produto. Ponto. Quando a gente entra na mentoria, a gente constrói esse braço junto com vocês, do zero, como eu disse, a gente começa a entender também que essa autoridade vai muito além. Lançamento de infoproduto é uma das expectativas, né? Então, teve tudo a ver com o que a gente já fazia, a gente só definiu melhor o nome, como que a gente ia fazer, como é que a gente ia estruturar, né? Separou os braços, digamos assim. Foi isso que aconteceu. Então, foi do zero a 110, olha aí, mais ou menos, que a gente está hoje. Total zero, hein? Total zero. Interessante é porque, assim, quando você mexe com infoproduto, beleza, você está ali criando produtos de educação, de médico para médico, de médico para o paciente final. Nesse caso que você abriu ali a agência, na verdade é para o médico aumentar a autoridade dele para vender mais consultas, cirurgia, para aumentar ticket, né? É que são coisas diferentes. Ele continua vendendo o serviço dele, mas não é mais... A gente não está falando de educação, né? Bindes, esse negócio da autoridade é a beleza desse nicho. Eu defendo com unhas e dentes. Porque o que acontece com a autoridade? A primeira coisa, a autoridade não é algo que eu digo que eu tenho. A autoridade é o externo que me dá. E uma coisa importante também, assim, autoridade não necessariamente é fama, né? Não tem nada a ver com fama. Porque as pessoas às vezes confundem. Não quero autoridade, não quero ser famoso. Não tem a ver São com coisas isso. distintas. A autoridade cara, eu sou muito bom naquilo que faço, eu tenho autoridade para falar daquilo que faço e assim sucessivamente. E não adianta saber muito e não aparecer. Externar, não mostrar Exatamente. Isso. Então, assim, eu acho que esse que é o grande segredo. Esse que é o negócio. lance. Agora, a beleza da autoridade está aí. O que acontece? Quando a gente fala de autoridade, é como se a gente englobasse uma série de coisas que acontecem a partir de. Então, por exemplo, eu quero me tornar uma autoridade, eu quero ser reconhecida, porque tem tudo a ver autoridade com reconhecimento, porque eu quero palestrar, porque eu quero lançar um produto digital,
porque eu quero ser mais reconhecida dentro do meu nicho. Por exemplo, você é médico, você é um dermatologista, um ginecologista. Você quer se especializar em mulheres com menopausa, entrando na menopausa. Então, você quer ser conhecido neste nicho da medicina. Você quer ser chamado para palestrar em congressos médicos. Você quer ser reconhecido dentro da bolha médica. Você quer lançar um livro. Você quer aumentar o ticket do seu negócio. Às vezes, você já tem uma agenda cheia. Mas é um ticket que, de repente, não é tão interessante. Cara, eu conheço médicos que geram conteúdo que cobram 2, 3 mil reais na consulta. Pronto. Que se eles não tivessem essa autoridade no digital, eles não estariam cobrando. Não seria isso. possível. Outra coisa que acontece, que a gente vê dentro da agência, eu quero mudar meu tipo de paciente. Então, às vezes, hoje você tem ali uma agenda lotada, não é problema para você, mas você atende um público, eu vou dar um exemplo aleatório, C e D. Tá? E você quer começar a atender o público AB, por exemplo. Então, você muda a sua comunicação, você trabalha a sua autoridade, seu posicionamento, para que você atraia esse tipo de público. Então, a beleza está aí. Você pode escolher vários caminhos, vários porquês. E isso não está escrito em pedra. Você começa o seu trabalho de autoridade, você tem um porquê. Daqui a pouco você atinge. Então, vamos imaginar, meu porquê inicialmente é aumentar minha consulta e aumentar meu público. Atingir. E aí? E o próximo porquê? E o próximo objetivo? E a próxima estratégia? Né? Então, não para. Não tem fim. E tem o médico, né, que ele às vezes é reconhecido ali no offline, mas no digital ele não é ninguém, né? Ele não sabe, Isso. Né, não Não domina. sabe trabalhar ali. não, Esse é então. nosso mote, né? Essa é a nossa PUV. Quem é da mentoria sabe. A gente leva a autoridade do médico do offline para o online. Perfeito. Esse é o nosso trabalho. A gente já considera que aquele profissional já é muito bom no que ele faz. Cara, e é interessante, assim, eu conheço muito médico que são, assim, médicos maravilhosos, excelentes, e eles não estão usufruindo do digital. E tem médicos, às vezes, muito mais novos, com menos experiência e menos conhecimento técnico, que estão ganhando muito mais dinheiro, tendo muito mais nome, porque estão sabendo trabalhar o marketing digital. Eu acho que não só para médico, eu acho que isso aí serve para tudo, mas Pra qualquer médico profissão. tem muito. Inclusive, é uma das principais queixas, né, que a gente recebe na Tem um agência. novinho, o cara vai falar, tem um cara novinho ali que tá ganhando mais que eu, tá ficando com mais fama. Não só Mais ganhando, mas autoridade. aparecendo, né? Porque Aparecendo quem mais. não é visto não é lembrado. Eu sempre dou exemplo, você tem 2 médicos, você, sei lá, do mesmo nicho, né, da mesma especialidade. E você vai, sei lá, você falou que precisava ir num cardiologista. Você foi em outro médico agora, mas cardiologista é um exemplo bom. Se um faz conteúdo e outro não, Você escolhe. qual que você vai escolher? Você escolhe. a Não chance tem jeito. de se escolher o cara que faz conteúdo é muito maior. Sabe por quê também? Tem um porquê. Né? Existe um porquê nessas escolhas nossas que são muitas vezes até inconscientes. Por que eu escolho o cara que está fazendo conteúdo? Muitas vezes eu já estou recebendo conteúdo desse Tá cara. sendo impactado. Eu estou sendo impactado o tempo todo. E quando eu vou recebendo esses conteúdos, eu vou me conectando. Então, além de eu confiar naquele cara, porque o jeito que ele fala, as coisas que ele mostra, me mostra que tecnicamente ele é muito bom, eu vou me conectando de forma pessoal. Então eu começo a me agradar com a forma que ele fala, com a forma que ele Tem um se gatilho posiciona. da familiaridade, né? Que você acaba ficando com aquela pessoa ali de forma... Você começa a falar assim, pô, conheço essa pessoa. Exatamente. mais. E Confia tanto mais. que quando você chega na consulta, você Parece que já marca, conhece. você parece que já conhece. Inclusive, não é que parece que você já conhece mesmo. Existem os rapós, que a gente chama, essa aproximação de quando você, né, conhece uma pessoa nova. Você está acompanhando essa pessoa na rede social, você sabe se ele tem filho, se ele não tem, qual time que torce. Antes de vir pra cá, eu tava numa consulta médica. Aí com o Dr. Leandro Vaz. Aí ele falou, ontem à noite eu fui lá num campeonato, só que eu vi que ele já tinha postado. Então assim, cara, Você tem é assunto. engraçado isso, né? Porque na verdade você já acompanha o cara ali. Isso é muito positivo, porque... E é de uma forma que a gente não sente que está fazendo, que está tomando a decisão desse jeito. E não tem problema nenhum você tomar a decisão desse jeito, muito pelo contrário. Então, quando você aparece na rede social e que você está impactando pessoas com o que você faz, e olha que aqui a gente não está falando de personagem, não estamos falando de mentira, não estamos falando de nada disso. Não tá falando de dancinha. Nada, absolutamente. É você O pessoal trazer... confunde muito, né? Exatamente. É você trazer o que você já executa dentro do seu consultório, levar para a rede social, para mostrar quem você é, o que você faz e conectar com as pessoas. Eu, Simone, não de hoje, não só porque agora, né, tenho uma agência, etc., já escolho os profissionais, se não indicados, porque é uma das formas que a gente tem de captação de paciente, é a indicação, desta forma. Quanto que eu já fui impactada pelo conteúdo do médico XYZ. Você deu o exemplo aí do cardiologista, eu fui num vascular semana passada, que para mim, Bindes, só servia ele. Ele não foi indicado. Ninguém me indicou. A consulta dele é cara.
cara, mas pra mim só servia ele, porque pra mim só ele que ia resolver a minha questão. E você vê quantas, sei lá, dezenas ou centenas de vascular deve ter aqui. Um monte. Ainda mais um nicho que é o nicho médico, que envolve muita relação de confiança, né? Porque tem, cara, cada história que você vê de médico que fez besteira, que até que amputou o braço errado, né? Tem umas paradas muito loucas. Não, assim, e sobre esse negócio de confiança, Gui, esse vascular que eu fui, só contextualizando, eu fiz uma cirurgia de varizes em 2006, né, na época dos maias lá. E aí, todos os anos eu faço aplicação. Já tinha uns 4 anos que eu não fazia aplicação. Só para você entender que, como não tem personagem, é o que é mesmo. E para mim só servia esse profissional. Quando eu cheguei lá, ele me sugeriu um tratamento que nenhum outro vascular tinha me sugerido. E ele me disse que o que eu vinha fazendo esses anos todos não era a solução para o meu tipo de problema. Ou seja, confirmou não só a imagem que eu tinha dele nas redes sociais, como pessoalmente. Quando eu cheguei lá, eu encontrei exatamente o mesmo médico que eu vejo nas redes sociais, me falando exatamente as coisas que eu vejo ele falando e me dando um diagnóstico e um caminho que nenhum outro médico tinha me dado até então. Então, assim, faz muito sentido. E por que isso é possível? Quando a gente traz a verdade desse cara. A construção da autoridade, seja do médico ou qualquer outra profissão, ela é muito ligada, na verdade é intimamente linkada à verdade que a gente traz. O trabalho, basicamente, é pegar do offline para o online exatamente o que esse cara faz. O que a gente pode treinar? Você é um exemplo vivo disso, né, Bins? Cara, vamos começar a gravar mais vídeo, que aí você vai se acostumando com as câmeras, você vai se soltando um pouco mais. Pô, eu sou tímido e tal. Mas mudou sua verdade? Sua verdade é a mesma. O mesmo Bins que a gente vê na rede social, guia a mesma coisa. Então, é muito linkada essa construção da autoridade, entre aspas, porque ela já existe, a gente só traz ela pro online, está muito linkada a essa verdade. Para a gente não ter essa desconexão, né? E atrelado a isso, assim, tem tipos de conteúdos, né, que você pode mostrar a sua verdade também. Então, bastidores mostrando, né, você trabalhando ali, você atendendo alguém, ou você no seu consultório, você ali no seu dia a dia profissional, sua vida real, né? Às vezes até coisas de casa mesmo. Explicações técnicas. Então, assim, tem vários tipos de conteúdo que você pode demonstrar isso, né? O que você vê, Simone? Você já atende vários clientes, né? Já deve ter tido alguns médicos que tentaram meio que fazer sozinho e fazia cagada. O que foi as cagadas aí? Ou sozinho ou falar que tem um sobrinho. Não, tem um sobrinho aqui. O que você já pegou aí de jeito errado, assim, que as pessoas acham que estão fazendo certo? Então, eu nem coloco na caixinha do errado, sabe, Gui? Porque dá muito trabalho. Isso. Cara, eu acho que uma coisa que é importante, né, até me antecipando um pouquinho, é a questão de você dar o direcionamento para essa pessoa. Então você vê, eu, né, tento gravar conteúdo já tem um tempo. A gente só conseguiu desenrolar mesmo quando a gente tinha uma pessoa ajudando a gente para fazer essa direção, né? É exatamente isso, porque dá muito trabalho, cara. Dá muito trabalho, não é simples. Se eu tô falando de stories, produção de stories, difícil, ainda assim, se você não tem uma constância, uma disciplina, você não consegue estar ali na rede todos os dias. Não consegue. Agora, se você tem uma equipe, alguém que está desenhando uma estratégia, olha, a gente vai produzir esse tipo de conteúdo porque a gente espera que tenha este resultado para atingir este público. Então, o direcionamento eu acho que é o grande lance. Agora, tem uma coisa que a gente encontra muito no mercado, principalmente em nicho de autoridade. Tá? Por que principalmente nicho de autoridade? Porque nos outros, se eu estou te vendendo, por exemplo, marketing para sua clínica, eu tenho como espinha dorsal trazer paciente. Então, você mede lá. Se eu estou trazendo paciente, beleza. Se eu não estou trazendo, tá ruim. E aí a gente vai ajustando. A autoridade, o que a gente vê? Uma produção de conteúdo sem a tal da estratégia. E a tal da estratégia, ela tem que estar muito alinhada, principalmente, com a expectativa do outro, do médico. Foi como eu falei no início. Para você ter autoridade, você tem vários caminhos que você pode... Você quer ter autoridade para quê? Você quer ser reconhecido para quê? Qual é o objetivo? Então, a partir do objetivo, as estratégias são desenhadas. Então, quem tentou, ou quem tenta, ou quem faz sozinho, já está fazendo alguma coisa. Mas a eficiência, esse que é o grande lance. Então, é muito mais demorado. O que eu vejo? As pessoas desistem. Eu já desisti, você já desistiu... Você já desistiu, né? Em algum momento, se a gente não tem um apoio ali, a gente desiste porque é muito trabalhoso. Pô, eu sou médico, cara, eu vou dar prioridade para atender, vou olhar minha clínica, vou cuidar depois eu vejo esse negócio de conteúdo. Agora, se você tem uma agência especializada naquilo, alinhado com você e te cobrando aquilo, é um trabalho. Principalmente para o médico que ele não, a especialidade dele não é marketing digital. Não é isso, né? A gente, no caso, que a gente
faz marketing digital. Então, para a gente executar e fazer a nossa própria autoridade... Já é difícil. Já é desafiador, difícil, mas imagina mas quem é não... possível. Agora, para o médico... Não, e as pessoas subestimam o trabalho, né? Então, cara, tem... Além da estratégia que você comentou, e assim, o direcionamento, na verdade, é só uma parte, né? Cara, você precisa pesquisar o tema, precisa fazer roteiro, precisa planejar de fato, você precisa fazer a captação, né? A gravação do vídeo, aí depois tem a edição, você tem que botar a legenda no vídeo, depois a legenda na hora de postar, você tem que postar. Então, quando você vai ver, são vários pequenos trabalhozinhos ali que demandam, e não é fácil. E eu posso acrescentar? Isso aí é tudo operacional. Sim. Isso é operação, isso tem que existir para o conteúdo sair. E o dia que o médico não está disposto? E o dia que aconteceu alguma coisa com a agenda pessoal? cheia. E o dia que ele teve que operar, a gente estava marcado para gravar, teve que operar. E o dia que ele precisou estudar para uma prova? Tudo isso acontece. Então, fora o operacional, que já é complexo, são muitos passos que precisam acontecer, tem o humano. Essas dificuldades. Tem o humano, que esse é o tempo todo na mesa. Então, Aí umas coisas muito bobas, às vezes a gente senta lá para gravar no escritório, aí o escritório tá cheio. Aí, tipo assim, a gente tá na sala de reunião, mas tem um barulho lá fora, aí incomoda, aí porra, aí não rende. O vídeo distrai. Não, é horrível. Tanto que ontem a gente foi gravar, ontem foi feriado aqui em Brasília, né? E aí a gente foi gravar, pô, a melhor coisa do mundo, silêncio. Ninguém. Fica muito mais fácil. Mas você vê, são pequenas coisinhas que vão ali dificultando. E no externo? Para Nossa, gravar no é dificílimo. Né? Então, são vários desafios. E aí eu acho que o papel de uma agência que se especializa nesse nicho é prestar muita atenção nessa questão pessoal, no humano. A gente tem que estar muito alinhado e conectado com o cliente para entender. Porque tem dia que não é ele não está afim, mas vamos ter que fazer assim mesmo. E E tem aí, como é que a gente faz? E tem desafios técnicos também. Então, por exemplo, áudio. Cara, áudio não é fácil. Você precisa ter equipamento bom, tem todo um... Porque se o áudio tá ruim no vídeo, esquece. O vídeo pode estar da melhor qualidade possível. O áudio estando ruim... Ninguém ouve. E externo é complicadíssimo. Então, assim, tem essa parte técnica também que sozinho é muito difícil a pessoa conseguir fazer, né? Exatamente. A É operação fácil, é sempre um desafio. O que mais que o médico costuma errar? Assim, ou costuma, às vezes, pensar que é de um jeito, mas na verdade é de outro. Cara, sabe qual que eu acho que é o maior desafio nesse momento? Da relação do nicho com o profissional. E aí eu até vou ampliar, não só médico, tá? Qualquer outro nicho que a gente precise trabalhar a autoridade, que eu acho que é praticamente acho que é bom até todos. dar exemplos, assim, por exemplo, empresário, advogado, dentista. Dá para trabalhar o que você faz na autoridade médica, dá para trabalhar em qualquer outro em qualquer nicho outra também. coisa. Pensa na sua profissão, né? Então Sim. tá. Então qual que é o desafio? O desafio é que a gente consiga colocar de forma clara por que a gente faz isso? Por que é importante você fazer isso? Por que é importante você se destacar? Por exemplo, a gente recebe um médico que é dermato, tá? A dermatologia é um mundo, né? Dentro da dermatologia. Para eu trabalhar uma autoridade de um dermato, eu preciso especificar ao máximo. Eu preciso, junto com ele, escolher uma área que, de repente, já é uma área que ele executa mais, que ele trabalha mais, Domina que ele mais. entrega mais, para que você fique conhecido dentro do funil o mais específico possível. Então, por exemplo, se vocês tivessem começado com mentores de agência, né? Eu acredito que a gente teria um resultado diferente do mentores de agência ultranichado. Hoje vocês são autoridade, referência em agências ultranichadas. Então, se eu quero um negócio com nicho, é com Gui e com Bindes. Porque vocês diminuíram a área de atuação. E é assim que a gente faz com os médicos, é assim que um advogado deveria fazer, por exemplo. Sou advogada, especializada em quê? Em penal, em civil, em divórcio, em inventário, em morte, sei lá. Não dá para falar de tudo, né? Entende? Porque senão eu não consigo. São públicos Você quer falar com todo mundo, distintos. você não fala com ninguém. Se eu estou falando da dermato, vou voltar para dermato. O dermato que cuida de uma pele de 25 a 35 é diferente do dermato que cuida de uma pele 40 a mais. Tem dermato que é só para doenças de pele. Que Tem são dermato... não é estética, é outro rolê. Exatamente. E aí o que acontece? O que é muito importante a gente colocar aqui? Quando você escolhe um subnicho, digamos, dentro da sua especialidade, não quer dizer que você não vai atender as outras coisas. É isso que eu sempre falo. Então, vamos imaginar que Bindes é um dermato e a gente vai fechar em peles maduras. Tá? Você vai se especializar em pele. Na verdade, eu vou comunicar o que você já é especialista, né? Em peles maduras. Se chega uma menina de 25 anos, você não vai cuidar? Você não vai falar, não. É claro que você vai cuidar. Só que a sua comunicação nas redes sociais é para aquele público que você quer atingir. Né? Então, esse que é o grande lance. Tem um medo dessa história de eu vou trabalhar minha autoridade, pronto, aí vai ficar muito difícil, né? Porque é muito específico. É muito específico no digital, na rede social. Sim. Porque a gente precisa ser específico, eu preciso falar para um público. Não tem como eu falar com todo mundo.
Perfeito. Né? Por que Então, eu você acho falou que pele madura pro Vince? eu teria que falar para mim, né? Eu teria que olhar aqui para minha câmera e falar minha pele madura. Inclusive, é uma falta do mercado, viu, minha gente? Não tem... Eu ainda não encontrei um dermato especializado em pele madura. E aí tem uma... Eu descobri que era para pele madura recentemente. É? Pele madura é... 40 mais. 40? Achei que fosse 50. Então nem, a então nem partir sei. de 40. Por que isso? Porque a mulher, a partir dos 40, ela começa a entrar na menopausa. E os efeitos na pele são visíveis. Então, é uma outra forma de tratar, são outras questões, é ressecamento, é etc e tal. E quando eu converso isso com dermatos, eles falam assim, Simone, mas não existe uma especialização em pele madura. Eu falei, sim, eu sei. Não é uma especialização. Exato. Mas você vai comunicar com esse público. É você estudar para ser um fera em pele 40 mais, em pele madura. Porque as necessidades são outras. Então, eu, por exemplo, eu fico perdida porque eu não tenho um para pegar e dizer que é meu dermato, porque todo mundo está fazendo tudo. Sim. Né? Então, esse eu acho que é o grande desafio. A gente entender que o fato da gente falar de algo específico na rede social não nos impede de tratar tudo, por exemplo. Uma coisa que eu vejo também o pessoal erra muito, Gui, é o tal da constância, né? Vou começar a gerar conteúdo aqui. Aí vai lá e grava, depois some. Esse que é o grande segredo, na verdade, para tudo na vida, né? Mas conteúdo é uma coisa que não adianta você fazer 10 conteúdos e postar e pronto. Isso é mais comum do que a gente imagina. É super normal ver isso. Eu vivo isso na pele. Eu tenho muita dificuldade. Eu, que tenho a minha agência, eu tenho a minha equipe dentro da minha agência, porque eu sozinha não consigo fazer. Porque a gente sempre coloca outras prioridades. Né? Principalmente o médico, nós empresários, a gente coloca outras prioridades. Então eu vou fazer alguma coisa, um processo, um negócio que está mal feito, vou refazer e tal, depois eu gravo. Depois eu gravo. Então eu também preciso de uma equipe junto comigo para me incentivar, para dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E cá entre nós. Quando a gente tem alguém, ou alguéms, né, para nos ajudar com isso, é como se fossem tarefas que são colocadas na nossa frente que a gente precisa executar. Uma das coisas que eu sempre converso com os meus médicos é o seguinte, quando você me contrata, você não contrata a menina do marketing. Eu não sou a menina do marketing. E não só eu não estou falando de forma pejorativa, não. É porque quando a gente fala, eu contratei ali uma menina do marketing, ou uma agência, você pega a sua rede social e entrega na mão de alguém. Acha que vai resolver tudo. Não trabalho sozinha. Não adianta delargar, não adianta isso. Para qualquer negócio de marketing. Exatamente, faz parte do seu negócio. A partir do momento que você me contrata, o Instagram é mais um braço da sua clínica ou do seu consultório. Faz parte do seu trabalho. A gente precisa estar junto nisso, construindo junto, entendendo o que está acontecendo. Então, todas as estratégias que a gente desenha. Tráfego pago. Eu pergunto, você já fez tráfego pago? Já fiz, com as últimas 5 agências que eu tive. E aí? Não deu resultado nenhum. Cara, as pessoas acham que o tráfego pago é a solução. E, na verdade, é uma parte de um todo. Tem outros elementos para fazer dar certo. Exato. Não adianta. Mas eu obrigo o cliente a entender minimamente o que está acontecendo ali. Porque uma coisa também que é comum, Bindes, não deu certo. Por qual motivo? Eu não sei, eu só sei que não deu certo. Às vezes o conteúdo estava uma porcaria. Às vezes, enfim, são tantas variáveis. Às vezes o próprio médico não se comprometia. O próprio médico. É isso que eu ia falar aqui. A prioridade, normalmente, o conteúdo, né? Dar prioridade para a geração de conteúdo normalmente não é a prioridade do médico. Não é prioridade. Não é. Então, assim, ele tem lá milhões de coisas para fazer. Gerar conteúdo e gravar, que nem você falou, sempre vai ter coisas mais importantes para ele. Se ele não tiver aquele bloco ali na agenda travado e ele conseguir realmente fazer, esquece. E eu acho que por isso que a gente precisa estar acompanhando métricas. Para onde a gente está indo. Métricas de autoridade são métricas que são variáveis. Tá? Então, depende do objetivo que a gente tem, são as métricas que a gente vai olhar. Mas, de toda forma, eu preciso estar olhando métrica para saber se o trabalho que eu estou fazendo está tendo algum tipo de resultado. E que não necessariamente é monetário. Não necessariamente a agenda, não necessariamente. Mas o tempo todo a gente precisa estar olhando isso, olhando relatório, olhando para a métrica e não ignorar essa parte. Simone, mas é muito chato olhar números. Sim, é muito chato. Do mesmo jeito que é chato a contabilidade do seu consultório, da sua empresa, né? O financeiro, fiscal, isso é chato pra caramba. Mas você não pode deixar de olhar. Você precisa ser um expert naquilo. Eu acho que a função nossa enquanto agência também é meio que mastigar e dar assim, a coisa explicada. Né? Para o cara, ele não precisa entender o que é um CAC, um CTR, sabe? Não tem lógica. Alcance, às vezes ele não sabe o que é um alcance, uma impressão. Então a gente tem que também fazer essa tradução para ele. Né? Não precisa também apresentar milhões de números. Você vai pegar os principais, explicar cada um
e deixar o negócio mais tangível. E mais do que isso, próximos passos. Sempre, invariavelmente. Sim. Então, se eu mostro para você que seu alcance está ruim, Gui, que seu engajamento está ruim, o que é o bom? O que a gente está buscando? E o que a gente vai fazer, então, para melhorar? Sempre próximos passos. Porque também tem um negócio que é mostrar relatório, olha, isso aqui de resultado. Então tá, obrigada. Ué, e aí? Foi bom, foi ruim? Sem referência, né? E aí? Tá, e aí? O que a gente vai fazer daqui para frente? Aí não tem uma continuidade, né? Eu não sei o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, cliente meu, eu falo, ó, a gente tem que aumentar em 30% aqui esse engajamento. E o número é esse aqui, ó. Porque, inclusive, eu dou o poder na mão dele. Ele tá ali com o Instagram dele o tempo todo olhando e ele consegue ver se ele está atingindo a meta ou não. Acho que mesmo a gente trabalhando com autoridade, veja, né? Mesmo a gente trabalhando com autoridade, a gente tem como trabalhar com metas. Tanto para a empresa, para a agência, quanto para o próprio cliente. Porque se você não está comprometido comigo, cliente, vai ser difícil a gente chegar num denominador comum. Então, com os meus clientes, eu falo, cara, a gente tem que atingir esse número aqui. Ó. Esse aqui é o número. Esse é o percentual. Para que na nossa próxima reunião, no próximo ciclo de 30 dias, quando a gente for conversar, a gente olhar, batemos ou não batemos? Chegamos perto ou não chegamos? Qual que é o próximo passo? Vou dar um exemplo. Uma ginecologista que a gente tem, que trabalha com menopausa. Assim como ela, temos outras, do mesmo nicho. Tá? Depois a gente pode até falar sobre a concorrência. A pode fazer parceria com a dermatologista de pele madura. Aí, ó. O que a gente percebeu? Olha só o que a gente percebeu. Essa gineco, ela é super ativa, ela malha, ela faz yoga, ela joga beach tênis, ela fala de suplemento e tal. E a gente testou 2 conteúdos com ela de suplemento. Foram os conteúdos que mais bombaram. Junto com outras métricas, a gente entendeu que o público que estava no perfil dela eram mulheres entrando na menopausa, o público era esse 40 a mais, mas que estavam preocupadas com o shape, com o corpo, que não é a preocupação ou a expectativa da outra médica. Nós mudamos completamente a comunicação e, assim, ela voou com isso. E como que eu consigo ver isso? Através de métrica. Então, a gente entendeu que quem estava no perfil dela gostava de ver o lifestyle dela, porque ela também tem 40 a mais, ela é o próprio avatar, né? Os resultados que a audiência via no próprio corpo dela, era isso que ela queria. Então, a gente começou a entregar. Então, agora, o conteúdo dessa médica que trata a mulher da menopausa é muito voltada para corpo, suplemento, protocolos, etc. Que é diferente da outra. A outra pegada. Ou seja, a mesma especialidade, mas mesma especialidade, totalmente diferentes. Público igual, mesma especialidade, mas com expectativas diferentes. E como que a gente consegue ver isso? Com número, com métrica. Não tem outra forma. Não dá para ser, eu acho. Ô, Simone, você tem... Como é que você faz, por exemplo, para pesquisar e para levar referência para o médico de coisas que já estão funcionando, de coisas que outros médicos estão fazendo? Você tem, assim, uma espécie de um banco de referências? Como é que você faz isso? Temos. A gente faz banco de referência por especialidades, mas a gente não fica só dentro das especialidades. A gente traz referência de outros nichos, né? Legal. Que não tem nada a ver com a medicina. Porque muito mais do que você trazer referência do nicho... Às vezes é o formato ali, né? É da pessoa também, Bins. Porque eu não vou trazer para você um tipo de conteúdo que não combine com você. Isso. Certo? Então, a sua forma de falar... Então, eu tenho cliente que fala super baixinho, mais tranquilo, que não se altera, tem o mesmo tom de voz. Eu tenho cliente que grita igual eu grito. Então, cada um tem um formato. E aí a gente traz referência de outros nichos, mas muito mais preocupado com o tipo, com a pessoa, do que com o conteúdo em si. Né? Então, a gente tem, sim, banco de referência. Eu, Simone, tenho no meu Instagram pastas. Uma coisa que várias. Eu faço muito, eu crio um Instagram com um nome qualquer para poder seguir as referências do nicho. Eu também. E aí você vai salvando os melhores, porque você vai criando esse banco, porque se você botar no seu feed, mistura ele com amigo, quando você vai ver, não aparece mais, né? Eu também tenho esse perfil, eu acho que foi até o Rieser que eu vi ele falando alguma coisa sobre isso, eu também tenho esse perfil, que é das referências que eu busco, porque aí ele começa a me entregar mais disso, até você né? explorar, passa a ser muito mais qualificado. Agora também é o seguinte, olhos de ver, que eu falo, né, para a equipe. Gente, tenham olhos de ver, que é, o tempo todo você está ligado nisso. Você não precisa, agora eu vou sentar para olhar a referência. Isso acontece você tem que estar toda hora naturalmente. Você viu alguma muitas coisa... vezes fora do nicho.
inclusive, né? Você viu alguma coisa, você fala, cara, isso aqui cabe pro fulano. Eu já salvo na minha pasta. Isso pro ciclano, isso pro beltrano. E aí, quando a gente vai sentar para fazer estratégia, que a gente tem lá os squads separados, né? Eu tenho os estrategistas divididos por clientes, etc. Eu entrego as referências. Ó, essas aqui foram as referências que eu encontrei pro Bindes. Essa aqui do Gui. E aí, eles vão olhando e vão encaixando isso dentro da linha editorial e da estratégia que está sendo construída. Aí, além disso, tem a pesquisa onde o próprio médico pesquisa, que são os sites que trazem referências científicas, artigos científicos. Né? O que a gente busca lá? Eu quero estar na frente do médico. Então, muitas vezes acontece da gente mandar para ele um artigo que ele não tinha visto ainda. É tão quente que ele não tinha visto. Tá? Então, a gente pesquisa o tempo todo, PubMed, dentre outros, o tempo todo a gente está ali olhando. Eu peguei gosto, né? Eu fico horas dentro do negócio pesquisando. E tem uma coisa interessante também com esse lance de autoridade, é que é totalmente diferente o trabalho de autoridade para um trabalho de captação de lead, né? Por exemplo, se você for fazer marketing para uma clínica médica, você pode usar a autoridade dos médicos também, né? Mas é totalmente diferente de uma captação de lead. Cara, você tocou num ponto... São mundos diferentes, assim. Você tocou num ponto que é a minha guerra. Tá? É a minha guerra desde que a gente começou nesse nicho de autoridade. Lá, eu não faço nenhum tráfego, zero, para conversão. Nenhum criativo nosso sobe com botão de WhatsApp. Mas você faz distribuição de conteúdo, né? Por quê? Por que a gente só faz assim? Porque o que a gente acredita? Serviço de saúde, principalmente o médico, porque eu trabalho com CPF, eu não trabalho com CNPJ. Né? Eu vendo o médico, não a clínica dele. Quando eu vou decidir por um médico, não basta eu receber um criativo e dizer, que legal, vou marcar. Não é assim, eu não estou vendendo um sapato. Então, o que a gente acredita? Não é aquele varejão, né? Eu preciso entregar mais. Então, eu faço remarket, por exemplo, que é uma ação que geralmente a gente faz em lançamento. A gente faz remarket de consciência, lookalike, tudo. Qual que é o objetivo disso? Eu quero que a pessoa que já recebeu aquele conteúdo e que assistiu até X% do vídeo do cara, receba mais. Que é exatamente o que acontece comigo. A familiaridade lá vai gerar essa... Eu fui lá marcar com o vascular porque eu ficava recebendo conteúdo dele. Não é patrocinado com o botão do WhatsApp. É conteúdo dele. Entende? Então, é isso que a gente acredita. Agora, tem uma briga entre nós que acreditamos nisso e o próprio médico. Porque o profissional está acostumado que tráfego é para trazer paciente para agenda. Se você não está fazendo isso, está errado. Então, tem todo um trabalho de conscientização antes. Você tem que educar o médico. Isso acontece na venda, antes de fechar contrato. Eu digo, olha, aqui a gente trabalha deste e deste jeito. Tudo bem para você? Porque a gente acredita que é assim que funciona. Tem muito processo de educar, né, o médico, porque todo mundo tem opinião sobre marketing digital. Exato, então, que geralmente não é boa, né? Exato, os clientes sempre têm uma opinião do que acha que funciona e que não funciona. Exatamente. E o cara muitas vezes... Nosso papel também não é só entregar o serviço, mas educar o cliente do que além da opinião, as experiências ruins, né, Gui? Então, você pega ali, tem um monte de profissional que já teve agência. Que já passou por agência. O cara tá frustrado, não tem jeito. E assim, interessante que se você não educa, ele vai sempre ficar olhando para coisa errada. Às vezes é seguidor, às vezes é só visualização. Porque não adianta você olhar só esse número de forma crua e às vezes nem é aquele número. Então, por exemplo, na nossa agência lá, que não tem nada a ver com médico, né, que é de agência para restaurantes, a gente não foca em número de seguidor. Não faz sentido para vocês. Faz sentido. E às vezes, pro dono do restaurante, ele vai querer olhar aquilo. Pô, eu tava com 10 mil, agora eu tô com 12. Ah, não, por que eu não tô com 10? Eu não tô com 12. Então, a gente tem que educar ele e mostrar que não é aquilo ali que vai fazer ele vender mais. Qual métrica que vai fazer sentido para você na estratégia que a gente está desenhando. Exatamente. Fora isso, a gente tem algumas outras coisas externas. Por exemplo, tá mudando o algoritmo do Instagram. Agora, né? Tá quente Agora, isso. Eu vou te falar qual que é uma métrica maravilhosa. É a métrica do serviço. Ele ter pessoas na rua falando, cara, eu te vi. E aí tem um hackzinho, que é pegar a agenda do médico, né? Pegar a agenda também da clínica dele, subir isso lá no Meta Ads e fazer aquelas pessoas da agenda lá dele do celular, ou seja, familiares, amigos, pacientes, verem ele na rua. Aí o cara tá lá no elevador, né, descendo o prédio dele, o vizinho, pô, te vi. Cara, isso daí não tem preço. Não tem número nenhum lá que seja melhor do que isso. Isso é muito maravilhoso, mas é um desafio principalmente no início. Porque qual é um dos pavores dos médicos? Ser chamado de blogueiro. Mas aí não é o tipo de conteúdo? Então, aí é um trabalho de educação que a gente faz. Então, assim, você será chamado de blogueiro. E é isso que a gente está buscando. Na hora que isso acontecer, a gente está atingindo o nosso objetivo. Porque quando a gente é chamado de blogueiro, não, tá blogueirinho, hein? Não, quer dizer que você está sendo visto. Exato. Entende?
Então, assim, é o primeiro pavor. O segundo é ter que fazer dancinha. E aí eu tenho lá um ranking de pavores dos médicos, né? Mas, assim, tudo é como a gente coloca. Tem algum médico que quer fazer dancinha? Não tem. Não tem. Inclusive, um conteúdo que está acontecendo muito nas redes sociais é um médico que gravou lá atrás, falando assim, cara, eu estudei 10 anos da minha vida agora para ter que gravar conteúdo para o Instagram e tal. E é isso, são outros tempos. Né? Faz parte. Tanto que os médicos jovens, quem está saindo agora da medicina, já está pronto, ele já vem pronto. Né? Ele já acontece, já tem perfil grande, ele já vai fazendo isso durante a residência. Então, se quem é formado há mais tempo não quiser seguir, não é uma obrigatoriedade. Então, eu escuto o médico falando assim, não preciso disso, eu já escutei. Tá? Eu não preciso disso, eu já estou com tudo pronto. Porque não é para todo mundo, gente. Não é para todo mundo. Sim, com certeza. E para a gente é muito tranquilo entender isso. E a pessoa tem que querer, de fato. Exatamente. Então, rede social, produção de conteúdo. E aqui eu estou falando de rede social dentre várias, tá? Porque a gente fica falando só de Instagram, mas tem YouTube, tem TikTok, tem o próprio LinkedIn, enfim, tem várias outras formas que isso é tudo um como, né? Como a gente chega. Não é para todo mundo. Assim como empreender não é para todo mundo. Perfeito. Então, tem médico que coloca o pé, às vezes não consegue dar sequência. Como que é para gravar com aquele cliente que tem mais dificuldade na câmera? Na verdade, você direciona, né? Mas como que ajuda esse tipo de perfil? Então, Gui, tem técnicas, né? Por exemplo, às vezes o problema do cara é olhar para a câmera. Então, Simone, eu não consigo gravar olhando para a câmera. Então, vamos gravar de lado. Então, eu vou falando com você. Então, assim, isso é a tal da humanização. Não tem humanização na medicina? Tem humanização no marketing também, minha gente. Né? Então, é assim, cara, o que para você é possível, o que não é? Cara, eu não consigo fazer tal coisa. Então, então vamos pensar num plano B. Eu não consigo lembrar, na hora que liga a câmera, eu esqueço. Então, vamos botar um teleprompter. Então, a gente vai adaptando. Agora, a mudança, ela é muito visível. De quando começa, no meio, no fim. Vamos pegar uma situação mais simples? Se eu te pegar aqui agora e falar, Gui, vamos para um estúdio, a gente vai fazer fotos. Fotos. Você não precisa gravar nada, você vai tirar foto. Você chega duro, igual um poste. Sabe onde você põe a mão, como é que você... Eu levo meus clientes para um estúdio que é super parceiro meu, que lá tem um bar. Começando a gravar, eu já boto um Negroni. Aí já fica mais soltão. Entendeu? Porque é isso, cara, não é fácil, não é fácil para ninguém, entendeu? Se você não vive disso, se isso não está no seu dia a dia, não é fácil. Agora, cabe ao profissional, a agência, né, no nosso caso, encontrar formas. Não tem porquê a gente não produzir porque a pessoa não está acostumada, ou porque ela não está à vontade, ou porque ela tem vergonha. Porque existem várias formas da gente fazer isso. Eu tenho médicos, eu não consigo fazer o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de gravação para todo mundo. Por isso que escolhemos, inclusive, no nosso plano de negócio, ser uma agência boutique, que a gente chama. Que é uma agência que atende pouquíssimos clientes, a gente tem um ticket maior. Sim, não somos o mais barato, nem seremos, nunca seremos o mais barato do mercado, mas para que a gente consiga dar uma atenção mais direcionada para cada um dos clientes. Então, se eu tenho lá X clientes e cada um quer gravar de um jeito, a gente vai gravar. Simone, a gente pode falar um pouquinho de ticket, mais ou menos, quanto é que está seu range ali, de quanto até quanto, mais ou menos? Pode, cara. Eu tenho... Quer do começo? Deixa eu falar do começo pra galera Não, só para ter uma ideia, pra galera entender em termos de grandeza ali. Quando você não tem nada, metade é o dobro, né? Então, a gente não tinha nada, a gente não tinha agência. Qual que é a pegada da mentoria? Gente, eu sempre cito a mentoria porque a gente segue passo a passo. A gente nunca fugiu uma grama do que a mentoria estava ensinando. Até porque, para a gente, não faz muito sentido você fazer um investimento e não seguir o que o cara está falando. Então, a gente tem um foco, um alvo na mentoria, que são tickets de 3 mil. Né? Acima dele, né? Hoje a gente fala que 3 mil é a partir dele. A partir de 3. A gente não conseguia, né? Então, a gente começou com 1.500, com 2.000 e tal. Hoje nosso ticket está em torno de 5 a 7 mil. Olha aí. E subindo. Por mês. Né? Por mês. Isso é ticket mensal. E subindo. Então você não tem ticket de 4,5? Tenho, isso é ticket médio, porque subir, né? Tudo é uma negociação, a gente está falando de transações comerciais, né? Então, a ideia é sempre, eu vou subindo. Isso por quê? Porque eu sou uma agência boutique. Então, não é para todo mundo mesmo. Isso é mesmo. importante porque, assim, para escalar uma agência, se você tem 10 clientes de 5 mil, é muito melhor do que 50 de 1.000. Exatamente. Então, assim, as pessoas às vezes não... Às vezes elas não sabem como cobrar mais caro, e aí você vai, claro, aprendendo ali com o tempo, mas às vezes também ela não entende essa lógica, né, de cobrar mais caro e ter menos clientes, porque é uma operação muito mais simples. Eu tenho certeza que hoje você tem uma operação muito mais enxuta do que você teria se você tivesse o dobro de cliente com metade do ticket, né? E eu trago isso aqui, inclusive, não só para a agência, tá?
os meus médicos. É uma dor comum. Então, às vezes, eu falo para o médico, ó, você vai parar de atender plano de saúde, que você atende, vamos pegar esse exemplo aí dos 50 por 1.000, 50 pacientes pagando R$1.000, você vai atender muito menos pagando um ticket maior. E eu já fiz essa pivotagem com alguns clientes. Ué, mas você não é marketing? Sou, mas a gente olha como um todo. Às vezes ele nem tem essa percepção, essa visão, né? Não tem a visão e falta coragem, tá, gente? Porque é muito... Na nossa cabeça... Na nossa, não. Preço, né? Na minha, não. Mas na cabeça da galera é o seguinte, mas quem vai pagar? Mas quem vai pagar? É muito mais fácil eu vender o ticket de 1.000. Quem vai pagar? Sempre vai ter alguém para pagar. É só você falar para o público certo. Exato. E aí a gente entra de novo no tal da autoridade, que tem tudo a ver com a comunicação com o público que você está falando. Se você estiver falando com um público que paga 1.000, você vai continuar cobrando 1.000. Agora, quando você começa a falar com um público que paga 5, aí sim muda. Sim. Então tem que ter consciência. Tudo tem lógica, tudo tem estratégia. Não é tirado do além. Então, como assim um médico cobrava uma consulta de 200? Eu tenho esse caso na agência, tá? Eu tenho esse caso na agência. O médico chegou lá cobrando um ticket de R$250. Eu falei, não atendo o médico com um ticket de R$250. Você vai entrar, se você se comprometer, a gente mudar esse ticket. E a gente fez um trabalho, hoje o ticket está R$650. Ó. Ah, mas é só ir lá e aumentar? É óbvio que não. Primeiro que tem essa transação que acontece, essa jornada de mudança. E junto com essa jornada de mudança, quem é o paciente que ele está falando agora? Como que está a comunicação dele? Vai para qualquer negócio, Bi. Eu tenho um osteopata que eu comecei lá e ele cobrava 200, acho que era R$200. Aí a primeira visita que eu fui lá e falei, bicho, você tá cobrando muito barato. Vamos fazer um trato, você vai continuar me cobrando R$200, eu vou te ensinar a cobrar 400. É isso. E ele tinha medo, Todo mundo tem medo. E a agenda dele é cheia. Hoje eu tenho um tempinho que eu não vou lá, mas com certeza absoluta ele tá cobrando muito mais que 200. Então, aí tem essa falácia da tal da agenda cheia. Não, mas eu já tenho agenda cheia. Então bora fazer conta? Vamos pegar todo mundo que está aí na sua agenda, vamos somar e vamos ver quanto está dando por mês? Porque às vezes é melhor você ter uma agenda mais folgada, vazia, entre aspas, e faturando muito mais. Uma coisa que às vezes ele fica com medo é de aumentar para os pacientes atuais. Ele pode manter um ticket mais baixo para o atual e subir para os próximos. Mas uma coisa também que acontece é o seguinte, você vai perder gente. Sim. E tá tudo bem, cara. Evolução normal. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Às vezes você está se tornando um profissional, e eu não vou nem falar só de médico, um próprio dono de agência, que não vai ser para todo mundo, que tem lá seu público específico. Então, às vezes, cara, eu comecei com o doutor Rodrigo e eu não consigo mais pagar o doutor Rodrigo. Cara, é assim. Né? Doutor Rodrigo me indica outra pessoa. Eu procuro outra pessoa. Então, a gente tem que parar com medo de perder cliente, perder paciente. Isso vai acontecer. Porque se você ficar colocando a sua régua para poder tentar atender todo mundo, primeiro que você não vai conseguir e você vai se frustrar lá na frente. Então, esse lance do ticket vale para qualquer negócio que a gente está vendendo, geralmente serviço principalmente. Né? Tem o medo, né? Quem vai pagar, e o quem vai pagar está muito linkado ao público que você está falando, e você tem que fazer. Você tem que fazer. Eu meio que obrigo meus clientes a fazer. Eu tenho cliente que pediu exoneração do serviço público, fiz até podcast com ele, eu provo, hein? Pediu exoneração do serviço público, que para médico a garantia é um negócio que para eles é importante, para atender só no particular. E eu tenho as mensagens dele falando, Simone, eu tô com muito medo. Eu falei, bora, bicho, eu tô com você. Hoje ele já não tá dando conta de atender. Ele fatura o triplo. E eu tô falando de 4 meses que ele saiu do serviço público e foi só particular. Ele já tinha clínica. A clínica dele já existia. E ele se dividia. Só que o tempo dele tava metade lá, metade aqui. Entende? E como é que constrói a autoridade desse médico na prática, assim? O que são as áreas aí que você acaba... Cara, eu acho que a construção de autoridade, que serve para qualquer área, a primeira coisa que a gente tem que definir é por que eu estou fazendo isso. Tá? O que eu quero com isso? Objetivo, qual que é o primeiro objetivo? E não precisa estar escrito em pedra, tá? Porque o que a gente vê assim... mas eu tô aqui tentando saber, porque depois eu escolho isso e não é bem isso. Não tem problema, bicho. Testa. Escolhe tá? Uma coisa. No caso de médico, quais são exemplos de objetivos? Médico, vamos pegar médico. A ginecologista, tá? Que é a ginecologista geral, que ela atende todos os casos. E aí ela percebeu que, dentre os casos que ela atende, a maioria é mulher na menopausa. E o que ela gosta de fazer é aquilo. Ela adora estudar aquilo. Então você já tem um caminho. Então agora você vai se tornar referência nisso. Mas como? Primeiro passo, começar a se comunicar para o público que vai se interessar por aquilo. E quando a gente está falando de público, principalmente quando a gente vai para a internet, é assim, ó. Você quer falar para paciente ou você quer falar para outros profissionais? Porque tem isso, tá? Sim. Comunicações totalmente diferentes. São comunicações diferentes.
Mas e aí, Simone, eu quero falar para outros profissionais, mas eu quero continuar atendendo o paciente, não tem problema. É como se você fosse do mais difícil para o mais fácil. Quando você fala para outros profissionais, o seu paciente também te acompanha. E ele vê muita autoridade naquilo. Caramba, o Bins, ele fala para outras agências, nananana. A doutora fulana fala para outros ginecologistas e tal. Não é bobagem a gente definir o público. Porque se você não sabe para quem você está falando, na hora que você abre a câmera do celular, eu estou falando de stories. Não sai nada. Você não sabe o que você vai falar. Se você fala para médico, você vai para dentro de uma farmácia mostrar produto, por exemplo, que é um tipo de conteúdo, que engaja muito, que é muito maravilhoso. Você fala para médico, cara. Médico, você tem que mostrar artigo científico, o que é de novidade que saiu e tal. Agora, se você fala para público final, que é o paciente, faz todo sentido. Então, quando você sabe para quem você está falando, é o primeiro passo. Então, primeiro, definir por que você está fazendo aquilo. Qual que é o primeiro passo? A primeira expectativa. Segundo, definir o público. E terceiro, ter a estratégia do conteúdo, de como você vai executar. E aqui eu estou falando da prática mesmo. Quantos conteúdos? Qual tipo de conteúdo? O que a gente vai gravar? Tem stories todo dia? Tem caixinha? Porque tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê nas redes sociais, né? Então, defina isso. Pegue um papel. Eu sou old school, né? Tudo que eu faço é no papel em branco. Pega o papel e desenha qual vai ser a estratégia. Quando eu quero me colocar nas redes sociais, quando eu quero começar a construir essa estratégia no digital, a constância e a tal da disciplina é fundamental. Se você achar que você não vai conseguir fazer sozinho, procura gente para te ajudar. Procura gente para te ajudar. Procura alguém para poder fazer suas artes, postar para você. Dá teus pulos e procura alguém para te ajudar. Porque o que vai acontecer? Tem o ramp-up, né? Você começa a fazer, fala, cara, tô muito empolgado, vou fazer isso, vou gravar, nananana. Dura um mês. Quando você vê o tanto de trem que tem que fazer, começa a cair, você vai pro vale. Aí você fica lá e desiste. Eu pego muito perfil de médico, que você vê que ele veio fazendo um conteúdo, depois morreu. Entende? É natural. É natural que isso aconteça. Cara, e olha assim, o tanto de coisa que você foi falando aí, eu notei aqui. Essa é a lindeza de nichar, né? Porque todas as coisas que você falou são específicas, né, na maioria delas, de coisas de médico, de você entende. Se você também atender esse advogado e atender esse empresário, São você distintos. você perde muito. São coisas completamente distintas e eu não estou falando só do que eles fazem no final. Os perfis, cara. As dores. Outras dificuldades. As dores, o tempo. Os objetivos que eles querem. Tudo Até o seu diferente. esforço de pesquisa que você falou, eu gosto lá de pesquisar os artigos científicos de médico. Se você também atender esse advogado, você já não teria todo esse empenho e esse contato. É inviável. Não tem Literalmente é inviável. Isso as pessoas não entendem muitas vezes, né? É inviável. Esse negócio do nichar foi uma coisa que a gente nunca teve dúvida desde o início. E todo santo dia, eu sou a maior defensora de nicho que tem, porque assim, a facilidade que você tem para ficar muito bom naquilo, Pega qualquer área da sua vida, que você fala, cara, eu vou ser muito bom em esporte. Qual? Qualquer um. Tá, aí você pega corrida. Vou fazer triatlo agora. Vou correr, vou nadar e... Qual que é a outra coisa do triatlo? Bicicleta. E pedalar. E você vai ficar muito bom naquilo. Não tem como você ser bom em tudo, não tem como você atender todo tipo de nicho, você atender todos os clientes com a mesma... Querer fazer uma linha de montagem com os clientes. Agora, o medo de algumas pessoas de nichar é o de falar não para outros nichos. Isso é maravilhoso. As pessoas não entendem que cada não... Primeiro que é muito gostoso falar não, né? E segundo que cada não fortalece ali todos os dias o nicho que você escolheu, né? E cada sim que você fala é um não que você está dizendo para você também, para o seu negócio. Exato. Você tem que ter foco, você tem que ter muito foco. É uma das coisas que a gente fala muito na mentoria. Cara, se você chegou na mentoria e é uma agência genérica e está nichando, tem um tempo de transição. Tudo bem, isso é natural. Total. Né? Mas você precisa estar muito focado. A gente já se perdeu algumas vezes no nosso processo. De ideias, do maravilhoso, porque o maravilhoso ele aparece. Específica, né? Você começou a tentar atender clínica que está intimamente ligado com o médico. Exato. E você depois deu um passo para trás e falou, não, eu vou continuar na autoridade. Como é que foi isso daí? Os nossos médicos, o nosso ICP ideal, que é o nosso cliente ideal, todos eles têm clínica. Ou 99% tem clínica. E aí, o que a gente olhou? Falou, cara, eu tô deixando dinheiro na mesa, né? Porque eu tô atendendo o cara, o médico, e alguém vai atender a clínica. Vamos pegar a clínica. E o próprio cliente falou, toma minha clínica, vocês já estão fazendo um trabalho. E a gente pegou. E a gente durou 2 meses. Cara, são mundos diferentes, é impressionante. São mundos diferentes, são expectativas diferentes. O que a gente tentou fazer que deu muito ruim?
tá? Vou falar aqui um negócio que deu muito ruim. Quando eu trabalho a autoridade, uma das premissas é produção de conteúdo. Sim. E a gente tem uma forma de produzir conteúdo que é principalmente vídeo. O que a gente fez? Cara, eu vou simplesmente... Copiar e colar. Aplicar a mesma coisa. Mesma coisa, porque eu não vejo sentido e tal. Gente, produzir conteúdo para uma clínica multidisciplinar, que trabalha com 10, 15 médicos. Não, tá ferrado. Então, o que aconteceu? Fomos lá, experimentamos, erramos, rude quando a gente fez isso, mas experimentamos e vimos que não deu certo e a gente deu um passo para trás. O que você fez com o cliente, Simone? Devolvi. Fui lá e falei, bicho, eu prefiro amarelar agora do que avermelhar lá na frente. Não vou dar conta. E aí a gente indicou para mentorado que trabalha com clínica, que é especializado naquilo. E é um negócio maravilhoso de ver ali nos grupos, por exemplo, quem trabalha com clínica, as ferramentas, os acompanhamentos, os dashboards. Outro mundo. Que está muito fora do que a gente faz. Não é o nosso objetivo. Então, inclusive, dentro do mesmo nicho, que seria médico, você tem que ter muito foco no que você está fazendo, cara. Lá na mentoria, então, a gente dividiu também, né? Então, assim, tem agências para autoridade médica, agências para clínica médica. Clínica médica é uma, clínica odontológica é outra. Muito doido. Exatamente. Quanto mais específico, melhor. E aí vem o medo que é comum, que foi o que a gente falou. Ai, Simone, mas vai ficar muito... né, só médico? Amor, o que tem de médico? Nossa, tá doido. As pessoas não têm essa... E outra, é que eu falo, para você ter uma agência extremamente bem sucedida, você precisa às vezes de 15, 20, 30 clientes bons, pagando bem. Sim. Você não precisa atender sei lá, tem 1 milhão de médicos no Brasil, você não precisa... Brasília, vamos pegar Brasília. Não tem como. Sei lá, centenas de milhares. Né? Não tem como. Como. É muito profissional. E outra coisa, que também é muito maravilhoso, são públicos diferentes, são ICPs diferentes. Bairros diferentes, públicos diferentes. Nós três atendemos médico. Eu atendo um tipo de médico. Você falou a dermatologista. Tem uma lá que é a de peles maduras. Tem outra lá de peles novas. Quer dizer, cada um tem um mundo diferente do outro. É um mundo infinito, cara. É uma abundância. As pessoas não percebem esse mundo infinito. De todos os nichos. E é muita abundância. E outra coisa que eu aprendi muito com vocês, e eu acho que eu levo isso bem certinho, que é a tal do trabalho da abundância mesmo, do dividir. Vocês têm uma agência para restaurantes, né? E logo que eu entrei na mentoria, e hoje, então, nem se fala o tanto de gente que nichou para restaurante. Sim. E vocês ensinando o que vocês fazem. E a gente continua crescendo na nossa agência. Exato. E aí foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Depois que a gente colocou lá a autoridade, muitas pessoas, inclusive é meu trabalho, às vezes, convencer o cara a nichar para a autoridade, porque eu consigo ajudá-lo melhor nisso. Mas olha só, essa cabeça de abundância, na verdade, ela transborda para tudo na vida, né? Porque se você tem uma cabeça de escassez, automaticamente você já está pensando menor, pensando pequeno. Então isso daí não é só nessa parte de, pô, vou criar meu concorrente. Não, cara, é pra tudo na vida. Eu concordo plenamente. E as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso. Às vezes é pior isso. você ter concorrentes ruins, porque Estraga acontece do cara, contratei, não deu certo, também não vou fazer porra nenhuma. E também sabe o que é uma coisa muito boa do tal do concorrente, né? Essa comunidade que foi criada dentro da mentoria, tem CP que eu não pego, que não vai pra minha agência. Perfil de cliente ideal. É o perfil de cliente ideal. E aí a gente tem... É porque o cara é ruim? Não. Às vezes só não se encaixa dentro do que eu desenhei para o meu público ideal. E aí a gente tem os parceiros, que a gente chama de parceiro, né? A gente não chama de concorrente. A gente mesmo, né? Hoje a gente tem um perfil de cliente de restaurantes que é 300, 400 mil para cima por mês de faturamento. Menos que isso a gente não pega. A gente indica, né? Para outros concorrentes nossos de agências de marketing para restaurante. Exato. Porque a gente não tem como pegar. E eu acho isso maravilhoso, porque você negar um cliente, você pode negar. Inclusive, cara, é positivo. Todos os dias tem indicação lá na... quem é que atende hoje mesmo? Agora, vem pra cá, quem é que atende construtora? O tempo todo. Como é que nega elegantemente um cliente? Então, até teve uma pergunta dessa, né? A gente até respondeu esses dias na mentoria. É assim... Primeiro, quando você tem o foco, você sabe exatamente quem é o cliente que você precisa trazer, você tem clareza sobre isso. Quando aparece o cliente que não é para você, você já identifica. Você não precisa marcar reunião, você não precisa fazer reunião. Perder seu tempo. Você não perde o seu tempo e o da pessoa. Né? Então, tem algumas formas, mas uma que eu utilizo é dizer, por exemplo, que nesse momento a gente não consegue atendê-lo.
Olha, Gui, que legal que você se interessou pelo nosso trabalho, mas nesse momento a gente não consegue te atender. Eu fico feliz. Como eu não vou conseguir te atender, eu acho que não faz sentido a gente marcar uma reunião, porque eu vou, né, fazer você perder seu tempo e etc. Se fizer sentido para você, eu tenho outra agência para te indicar. E era isso que eu ia falar, que também é essa maravilha dessa comunidade que foi criada. Porque eu, Simone, eu não tenho problema nenhum em negar cliente, nem demitir. Só que fica chato. Mas eu gosto de entregar uma solução, entende? Porque eu acho que é ruim você falar, cara, não tem como te atender. Pô, eu entendo que você não tem como. Né? Se vira aí. Porque, querendo ou não, e modéstia à parte, eu faço isso bem, eu crio vínculo com as pessoas, mesmo que eu não a atenda. Então, acontece de, por exemplo, eu sou procurada para atender... Fisioterapeuta me procura, por exemplo. Eu não atendo fisioterapeuta, eu atendo médico. Aí eu vou deixar o cara desamparado? Não, indico outras pessoas. Uma coisa que a gente faz, quando alguém me procura, de dono de restaurante, ele fala assim, quero te contratar, sei lá, quero conhecer seu serviço. Aí eu falo, cara, você se importa de eu te mandar um formulário para entender melhor o seu negócio e ver como que eu posso direcionar, ou como que eu posso te ajudar? Aí ele responde, porque às vezes você não sabe se a pessoa está dentro do seu perfil de cliente dela ou não. No nosso caso é um pouco do faturamento e tem outros elementos, mas principalmente o faturamento mínimo, né? Então ele vai lá, preenche esse formulário, bota lá o faturamento dele. Tem umas perguntas qualificatórias, né? Se ele não está dentro disso, aí eu faço isso que você falou, eu vou indicar para um parceiro. Perfeito. Agora, uma outra coisa que eu acho também muito positiva é a gente fazer uma pesquisa de quem é. Para médico não é difícil. Às vezes nem precisa do formulário. Porque quando o médico procura, a primeira coisa que eu peço para ele é o perfil. Sim. Do Instagram. E você consegue pesquisar se ele é né? sócio de alguma clínica, se ele não é. Aí você consegue dar uma olhada na clínica. Você sabe se ele fatura bem ou não. Dá para saber. Dá para saber. Essa ideia do formulário, para mim, é maravilhosa. Você vê se o cara tá viajando para Pirinópolis ou para Maldivas. Das Maldivas. Então, dá para você saber. Só que você tem que fazer uma pesquisa. A galera tem um pouco de preguiça, às vezes, de fazer essa pesquisa mínima. Outra coisa, a pesquisa vale para te ajudar na apresentação comercial. Então, beleza, eu fiz uma pesquisa, vi que o doutor fulano de tal tá dentro do meu público ideal. Vamos fazer uma reunião. E lá eu já vi, cara, que ele tem filho, que ele não tem. Faz rapport, isso é tudo maravilhoso. Então, serve para um monte de coisa, para você negar, mas também para você se conectar com aquele cliente. Muito bom. Eita. Tivemos aula aí, hein? Aula de autoridade. Cara, o que foi que você aprendeu, assim? Você, com certeza, evoluiu muito seu método desde que você começou, né, a gerar autoridade. Conta uma evolução do método aí, alguma sacada que você passou a aplicar que antes não fazia. A gente muda sempre. Não o método. O método em si, ele está consolidado. Os fundamentos, os pilares ali são os fundamentos, mas vai evoluir na parte tática. O primeiro desafio que a gente encontra é entender como funciona o tal do método. Tá? Então, eu tive muita dificuldade, inclusive no início, né, eu ia com ideias assim, falar, Bindes, descobri, cara, pólvora. Olha que os pacotes que eu fiz, aí ele via. Nossa, muito bom, nota 2. Então, primeiro você passa por uma fase que você precisa entender como é que você faz para aplicar o método. Porque a mentoria, o que ela nos entrega? A gente não vende pacote, a gente vende método. Eu acho que tem que explicar. Assim, a gente tem um método da nossa mentoria que a gente ensina, né, como que as agências são estruturadas. E a gente ensina as agências a criarem o próprio método de entrega do serviço e de outras coisas. E aí, qual que é o grande lance? O que eu vi de diferente? Na hora que eu começo a falar do método durante toda a vida útil do cliente dentro da agência. Vou dar um exemplo. O nosso método chama método COP. C-O-P. Comunicação, objetivo, público. Que a gente entende que são os 3 pilares fundamentais para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é a autoridade do médico. Quando eu, por exemplo, ou pesquiso nas métricas do Instagram e vejo que ele está falando para o público errado, ele tinha que estar falando para mulher 40 a mais, ele está falando para 25, eu falo, olha, lembra do método? O P tá ruim, porque olha o que a gente está fazendo. Quando ele está falando nos stories, por exemplo, ele usa uma comunicação que não está para o público dele, eu sempre trago método para a mesa. Os meus clientes, eles entendem, na hora que eu falo que o C tá ruim, que o O tá estranho, que o P tá desconectado, eu não preciso nem falar a palavra. Então, foi uma coisa que fez muita diferença. E aí a gente colocou, de fato, na mesa, para ser usado no dia a dia. Ou seja, não deixar só na apresentação de vendas e depois esquece que existe. Exato. Né? Preencher quadradinho, que eu falo. Sabe? Se você está criando alguma coisa que você está preenchendo quadradinho e um lance do método. Preencher quadradinho? Quadradinho. Só está preenchendo quadradinho. Só fazendo aqui, ó. Só para dizer que eu não fiz. Só cumprir tabela.
Só para dizer que eu não fiz. Por exemplo, no evento ao vivo que teve, né, da agência, alguns mentorados, a gente estava conversando sobre método e um deles mudou o nome. Porque o que a gente estava conversando? Você tem que ter um método que você consiga lembrar do nome do seu método. Sim. Que faça sentido. Tem que ter clareza também, tem que ter clareza. Então, assim, você precisa ensinar isso para o seu cliente, para a sua equipe. Todo mundo tem que estar falando sobre isso. E é só com a constância. Só na hora que isso está na mesa, que você está executando. Então, a gente teve dificuldade para colocar para rodar. Hoje, a gente não tem dificuldade sobre o método. Agora, proposta comercial, forma de apresentar, vai evoluindo, né? processo, isso muda sempre, o tempo todo. Não está engessado. Muito bom. Sim, falando um pouco do modelo de negócio de agência, né? Hoje você tem o braço de comunicação, né? Que é sua agência é nichada para a autoridade médica. E você continua com a coprodução, né? Que você faz lançamentos aí junto com o Marcelo, né? Isso. Como é que você vê a relação desses dois modelos de negócio? Porque a gente também tem, né? A gente também tem a agência, né? A Supersal, e a gente tem a Outralize, que é de educação. Como é que é para você ter esses dois negócios? Eu acho que faz todo sentido. Acho que não só esses dois, mas qualquer outro que venha a ser criado que faça sentido dentro da espinha dorsal do negócio. Então, qual que é a minha espinha dorsal? Eu trabalho com marketing médico. Eu não saio disso. O tempo todo eu tenho que olhar para isso. Esse é meu norte. Então, quando a gente criou a agência de comunicação, a gente já tinha lançamento. A gente só lançava médico? Não. Mas a grande maioria era. Então, hoje, 100%. Certo? E por que eu criei a comunicação? Porque eu dissociei a produção de conteúdo. Um dos objetivos da pessoa que está trabalhando na autoridade, um dos objetivos que pode ser é lançar produto digital, é ir para o lado da educação. Para nós não fazia menor sentido apagar esse braço, ou tirar esse braço, porque ele conversa com a nossa espinha dorsal. Sim. Então, o que acontece? Eu tenho um cliente que está dentro da Alif Comunicação, mas que não está em lançamento, e tem gente que está em lançamento e não está na Alif Comunicação. Quando você fala da Alif Comunicação, é a agência, É a agência. Ou seja, tem médico que você está só fazendo a autoridade dele, Isso. que é para, enfim, para ele... E pode ser que ele nem queira fazer educação. A maioria não quer, tá? A maioria não quer fazer lançamento, não quer ensinar. A maioria não quer. Olha aí. São outros objetivos. Mas também não faria sentido. E aí, com o tempo, surgiu um terceiro braço, que são as consultorias para a clínica médica, que foi pedido dos próprios clientes. Então, eu não trabalho com clínica, não faço marketing de clínica. A única forma que eu tenho de trabalhar com clínica é com a consultoria. E qual que é essa consultoria? Para que serve? Tem a ver com marketing? É venda e atendimento. Então, tem a ver com médico? A gente está falando sobre o universo do médico? Estamos. Então faz sentido. Então, ano que vem vai surgir mais um braço, todo relacionado à nossa espinha dorsal, que é a medicina. Legal. Então, se for para isso, tamo junto. Boa. Tivemos massa, aula, hein, porra? Fomos. Autoridade, cara, e que massa aí ver tua evolução, assim, pô, você manda bem pra caramba. Acabou que evoluiu tanto que virou nossa parceira, mentora na nossa mentoria. Tá no nosso Mastermind também, que né, a gente tá lançando o nosso Master Ultra, né, com muita força, né, para se tornar realmente a maior e mais consolidado Mastermind de agência, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente já começou bem, né? Já tá com 30 e poucos. Com bons nomes também, né? Eu não tenho a menor dúvida. A gente abriu tem 2 semanas, 30 e poucos nomes, e a gente tá só começando, nem divulgamos ainda, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente tá falando, né, sobre isso. A gente só abriu para quem estava no nosso evento presencial aí da mentoria. E deixa eu falar um negócio, que é o seguinte, como eu tô desde o início, quando tudo era mato, eu tenho propriedade para falar. E tem foto, inclusive. Eu tenho foto, eu posso provar. A gente deu uma palestra. Eu posso provar. Tem foto lá. Você foi o que mais perguntou pra gente. Quando a gente abriu para perguntas e respostas, fez umas 2, 3 perguntas. É porque o nosso dinheiro é caro, né, minha gente? O nosso dinheiro é caro, tem que valer a pena. E na hora que você entra dentro de um negócio desse, você tem que executar. Aproveitar. E aí, o que eu vejo estando dentro da mentoria, né, cara? O nível de... Eu falo isso para todo mundo, vocês já ouviram me falar isso 1 milhão de vezes. Você postou hoje sobre isso. O nível de organização e de entrega dessa mentoria é um negócio fora do comum. Fora do comum. Ano que vem, eu estou lançando a minha mentoria, vocês sabem, vocês estão comigo nessa... Eu vou copiar, eu falei pro Lele hoje, vou copiar o que vivo dentro dessa mentoria, porque é o nível de organização, o nível de entrega, equipe, isso faz muito sentido. Eu e Marcelo já estivemos em várias outras mentorias. Essa uma mentoria para médico, né? Só explicar. Não, porque... Senão fica parecendo não, gente, imagina se eu vou concorrer com os meus mestres, né? Até porque estou dentro do... Estou dentro do negócio. Mas o que acontece?
esse nível de organização e esse nível de entrega, e assim, era natural o próximo passo, que é um mastermind, porque quem executa o passo a passo da mentoria não tem como não ter resultado. Não tem como não ter resultado. E aí você vai tendo resultado, você quer ir para um próximo nível, aí é o passo natural. Né? Mas vou te falar assim, a gente já fez muitas mentorias, né? Eu acho que no mercado não tem nada tão estruturado. Não, eu não estou falando só do mercado de agência de marketing, não. Acho que em geral, de todas as mentorias, a gente está muito bem estruturado, as nossas entregas, né? O nosso método. Então, eu tô feliz com o nosso trabalho e você é a prova de que dá certo, né? Eu também. Estou aqui desde o início, tive o privilégio, né, de estar mais próxima de vocês. Eu fiz minha parte, eu insisti para estar nessa mesa, né? Eu insisti para estar nessa mesa, fiz minha parte, fiz o passo a passo, mas assim, daqui dificilmente me levantarei, porque eu tenho resultados, os resultados vão acontecendo. Executamos, continuamos executando e os resultados vão acontecendo. E uma coisa que eu sempre falo, até gravei isso no meu podcast, eu falo, cara, procure mentores. Sim, tenha total. mentores, cara. Você compra um atalho, você compra tempo, né? Compra tempo, compra conhecimento, você traz as coisas, você coloca na mesa, as coisas são resolvidas muito mais rápido, você não tem que ficar testando. Então, assim, tenham mentores, invista. Então, você falou lá no evento, você foi a que mais perguntou. Perguntei porque, eu tinha dificuldade para pagar. Né? Para mim era puxado, mas eu queria muito entrar porque a gente queria construir aquele negócio, mas a gente não sabia como. Né? Então, foi uma das melhores decisões que a gente tomou. Boa. Até hoje. Simone, quais são seus arrobas aí pra galera? Meu arroba... Deve ter médicos aí também. Eu espero que tenham médicos aqui, mas meu arroba é Fazendo Básico. Não é Fazendo o Básico, é Fazendo Básico. Boa. É o meu arroba e o da agência, @agência Livsou. Leaf de... Vai aparecer na tela de folha. De folha. Mas vai pro meu. Lá no meu você vê o da agência. Básico. É isso aí. Muito bom. Galera, a gente vai ficando por aqui, ó. Deixa seu like, se inscreve aí no canal da Ultralize, assiste os outros episódios. Cara, cada episódio que tá rolando aqui tá sendo uma aula. Então entra aí no canal, vê os episódios anteriores aí, bota na playlist e vai ouvindo aí conforme tu puder. Então, cara, tem gente que ouve dirigindo. Eu gosto de ouvir podcast dirigindo. Vocês vão eu ouço em todo momento. Lavando eu a acordo, ouço loucinha. podcast, malho, dirijo, tudo escutando podcast. Só que malhando você vai errar, você escuta pouco, né? É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio do podcast 2 Centavos. Valeu. Tchau, tchau.